Olá, irmãos, esse é o canal Professor David Galvão. Se você não é inscrito, vai se inscrever agora, vai deixar o seu like e vai compartilhar com seus amigos. Dúvidas Bíblicas 01. Por que Jesus não deixava os demônios falarem? No Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 4, versículo 32, a gente vai ver a história do homem que estava possesso de um espírito imundo dentro da sinagoga de Cafarnaum. E Jesus, ao chegar à sinagoga, o espírito imundo toma a vida daquele homem e começa a falar para Jesus e indagar a Jesus, perguntando por que é que ele estava ali, pedindo para que o Jesus o deixasse e dizendo: nós sabemos bem quem tu és o Santo de Deus. E Jesus, em resposta àquele espírito imundo, diz apenas: cala-te e saia dele. E aquele espírito imundo, convulsionando aquele homem, sai e abandona o corpo e nunca mais retorna à vida daquele homem, sendo ali então liberto. A grande pergunta que fica é a seguinte, principalmente nos tempos onde a gente vê exorcistas fazendo grandes entrevistas com demônios, principalmente na televisão, por que é que Jesus não permitiu que os demônios falassem através da vida daquele homem, se de fato o que ele estava dizendo era verdade? O que é que o demônio disse? Nós sabemos quem tu és o Santo de Deus, tu és o ungido, tu és o Messias. E Jesus podia dizer: bom, então fala para essa multidão aí mais, porque eles precisam ouvir, que eles não estão crendo, você é demônio e tem mais fé do que eles. Jesus disse: não, cala-te. Não fale nada, apenas saia. O seu lugar não é aqui, principalmente porque você está dentro da sinagoga. Qual seria a resposta dessa dúvida? Primeiro, Jesus não precisa que demônio nenhum faça propaganda de quem ele é. E isso se estende também a nós. Nós não precisamos que línguas enganosas, que entes usados pelo maligno professem a nossa santidade diante de Deus. Muito pelo contrário, quando isso acontecer, sempre que isso acontecer, nós temos que usar do método de Jesus, mandar que ele se cale e que ele saia. A gente vê isso com o apóstolo São Paulo. Em determinado momento da sua pregação, uma mulher seguia atrás dele. E essa mulher dizia que ele era um homem santo, que ele era um homem reto, que ele de fato era um homem de Deus, até que Paulo percebeu que aquela mulher estava possessa de um espírito maligno e, voltando-se contra ela, a repreendeu e mandou que o espírito saísse. Mas a mesma pergunta fica: por que Paulo fez isso se de fato ela estava dizendo uma coisa que era correta? Pelo mesmo motivo de Jesus, quem é de Deus não precisa que espírito imundo faça propaganda. Ao contrário do que a gente pensa, as astutas ciladas do maligno se apresentam não com mentiras, mas sempre com meias verdades, ou com verdades nuas e cruas, mas com intenções maléficas, porque é assim que ele age. Tanto no exemplo do apóstolo São Paulo, quanto no exemplo de Jesus, duas coisas ficaram implícitas e que a gente deve analisar. A primeira, toda vez que nós ouvimos elogios, a gente tende a tomar a glória para nós. Veja que aquela mulher, ela sai atrás do apóstolo São Paulo e praticamente louvava o apóstolo São Paulo. E aquilo poderia, alguma hora ou de alguma forma, entrar no coração de Paulo como sendo um instrumento que causasse nele distância de Deus, trazendo o ego ao seu coração e ele acreditando que ele tinha o poder e que ele era aquele merecedor da glória. Essa, talvez e muito provavelmente, era a intenção daquele demônio para o apóstolo São Paulo. E exatamente com Jesus era a mesma coisa, foi exatamente igual. Ele, quando professava que Jesus era o Santo de Deus, ele estava louvando a Jesus naquele momento. E Jesus, ele entendendo a astuta cilada do maligno, não deixando que o maligno ficasse no caminho entre ele e Deus, disse: saia, porque eu sei quem eu sou, eu não preciso que você diga, porque todo o poder foi me dado no céu e na terra. O poder não é meu. Aqui na terra, o poder que eu tenho é de Deus. E eu sei que eu sou o Santo de Deus, mas eu não preciso que você propague isso. Um outro ponto que a gente deve analisar é que quando o maligno propaga as nossas qualidades diante de Deus, ele faz com a intenção de causar dissensão e inveja nas outras pessoas ao nosso respeito.
Todas as vezes que ele usou aquela mulher que estava atrás do apóstolo São Paulo e que ele usou esse endemoniado que estava na sinagoga, e isso é muito importante você frisar, falando que Jesus era o Santo de Deus, o que é que ele estava fazendo no coração dos homens que são suscetíveis à inveja? Trazendo inveja, trazendo dissensão, trazendo ódio daqueles que tinham um coração dúbio e que poderiam, através desse elogio, se enraivar contra Jesus. E aqueles que seguiam o apóstolo São Paulo poderia também causar inveja no coração daqueles homens e trazer discórdia, dissensão no meio do povo e dos discípulos que acompanhavam Paulo. Exatamente isso. Todas as vezes que o maligno ele propaga que você é santo, que você é homem de Deus, que você é bom e que tudo que você faz Deus aprova, ele faz com a intenção de levar uma maldade no coração daquele que está fraco na fé. E aquela pessoa que talvez está te acompanhando começa a ouvir isso e deixar que uma raiz de amargura cresça no coração e pensa assim, é porque Deus só abençoa eu e não me abençoa, porque Deus só dá eu e não dá a mim. E de repente a discórdia está causada no meio. E é por isso que sempre que acontecer um elogio vindo de alguém que a gente entende que não é de Deus, mas é do maligno, como é que a gente deve agir? A gente deve repreender e mandar sair. Seja em qualquer vertente da nossa vida, a gente tem que entender que as pessoas falam movidas pelo maligno, assim como falam movidas por Deus. Pedro é o grande exemplo disso. E quando a gente perceber que pessoas movidas pelo maligno estão falando e estão trazendo para a gente discórdia, dissensão, trazendo para a gente inveja, mesmo elogiando, qual é o nosso papel e nosso dever? Mandar calar-se e sair. Muitas vezes não vai ser viável que a gente mande a pessoa se calar, mas talvez a gente mesmo deva se calar e nós mesmos devemos sair, para que aquele espírito não venha trazer dissensão para a nossa vida, para que a gente não venha ser alvo das astutas ciladas do maligno. Seja qual for a situação, aqui a gente apresentou duas situações implícitas. A situação que diz que o espírito imundo usa desses elogios para trazer inveja no coração dos homens e para trazer egoísmo no nosso próprio coração. Ambas ideias são ideias provenientes do mal. E a gente tem que entender que tudo que o maligno faz tem um quê de ruindade por trás. Então fica a dica para a nossa vida. Nunca deixe que o maligno ouve você. Porque a gente pode até achar no momento que ele está fazendo uma coisa boa, mas com certeza tem uma ardiosa traição por trás. Não se deixe enganar pelas astutas ciladas do maligno, porque ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E ele não vai chegar contra você com armas e com carros e com cavaleiros. Ele vai chegar como chegou com Eva, com uma conversa bonita. Ou como chegou para Jesus, você é o santo de Deus. Ou para Paulo, você é homem de Deus. Mas no final, ele queria causar dissensão, ele queria causar egoísmo, ele queria causar todo tipo de mal que vinha afastar o ser humano de Deus, de ser de Deus e da obra de Deus. Esse foi o Dúvidas Bíblicas 1. A gente tem, além do Dúvidas Bíblicas, que esse é o primeiro, mas outras duas vertentes no canal. A vertente das videoaulas, que a gente já está na 5, que são videoaulas práticas, ensinamentos de como dar uma saudação na igreja, de como fazer um esboço de uma pregação temática, como evangelizar, etc. E a gente também tem a vertente das reflexões devocionais, que são pequenos áudios, onde a gente faz algumas reflexões para você ouvir e compreender melhor e refletir melhor sobre a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando, guardando e livrando vocês de todo mal eternamente. Deus seja conosco.